Bom dia e a paz do Messias, chamado de Cristo e chamado de Jesus para todos vocês, meus queridos irmãos, nesta manhã. Eu já estou aqui pronto para trazer a mensagem do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para vocês e para mim também. Nunca eu me esqueço disso, que a palavra do Senhor nosso Deus, ela vem primeiro para mim. E agora vamos dar atenção à palavra do Senhor nosso Deus nesta manhã. Eu peço a todos vocês que deem atenção, deem ouvidos à mensagem do Senhor nosso Deus nesta manhã, que fala a integridade. A integridade ela diz: Deus se agrada de Noé. Deus se agrada de Noé, pois ele era íntegro, Noé era íntegro. Gênesis capítulo 6, do 1 ao 22. Então, quando a humildade, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres nasceram. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram aos olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Então, nós éramos para viver para sempre. Iríamos viver eternamente. Mas por causa da maldade, malignidade, o Senhor nosso Deus, Ele decretou quanto tempo iria ficar todos na terra. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos de idade. O que era para viver eternamente, agora só vai viver até 128 anos de idade. Mas nessa época, muitos morrem cedo porque procuram praticar as coisas erradas. Praticam as coisas erradas e acabam morrendo cedo demais. Ora, os planos de Deus sempre foi que a sua criação, sua imagem, sua semelhança, a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, era para vivermos eternamente. Mas por causa da malignidade, da perversidade, os primeiros escolheram viver pouco tempo na terra.
do que viver eternamente. A escolha hoje é sua. Ou você escolhe o certo ou o errado. Ou sai fora do errado e vem para o certo. Para alcançar perdão, misericórdia e alcançar a vida eterna. Aí, os planos do Senhor nosso Deus, nenhum podem ser frustrados. Ora, naquela época e também algum tempo depois havia nefilins na terra. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos. Homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Um povo que não escolhiam praticar o bem uns aos outros, mas sempre a maldade. Como hoje, muitos preferem prejudicar o seu irmão, o próximo, e não conseguem ajudar. Tem ódio, preferem ter ódio dentro do coração do que o amor. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feitos. Aí muitos não entendem, não compreendem, porque o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, de ter feito todos os seres humanos, por causa da malignidade deles, perversidade deles. Não queriam se arrepender e praticar as boas obras. Vivei para sempre na terra. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia, porque foi um homem obediente, temente e fiel a Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos. Isso quer dizer, entre todos os seus patriotas.
o fiel a Deus e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Isso quer dizer, os outros se perverteram, cheio de violência, de maldades. Mas Noé não. Seus filhos não. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Mas o que muitos não falam, não entendem mesmo, não compreendem mesmo, por trás dessas palavras, Noé perguntou para Deus: Senhor, irás destruir tudo, até a mim e minha família? Deus falou: você não, sua família não. Salvarei você e sua família. Portanto, faça uma arca de madeira resinosa, tudo a farás de caniços e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás, para o comprimento da arca 300 covados, para sua largura 50 covados, para sua altura 30 covados. Farás um teto para a arca e o rematarás, um covado mais alto farás. A entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que examinem exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer, mas estabelecerei minha aliança contigo. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Aqui Deus decreta que o povo, que mesmo que Noé pregasse para o povo o arrependimento,
dos pecados, dos erros, da malignidade, pregassem para ele, mas eles não iriam dar ouvidos a Noé. Não iriam acreditar em Noé. E só quem iria ser salvo mesmo era somente Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O nome das 3 esposas dos 3 filhos de Noé, a Bíblia não menciona. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis, do solo virá contigo um casal para os conservares em vida. Aleluia. Glória a Deus. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Foi fiel até o fim. Mas é preciso hoje que todos seus servidores concretizem a obra até o fim. Aleluia. Iremos pregar, anunciar, mas não somos nós quem vai salvar. Não somos nós quem vai mudar as pessoas. Quem vai mudar e salvar é Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui ele diz, Jó foi uma pessoa íntegra. Jó capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá, para Jó capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano, bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Concluindo o resumo dos filhos, 10. 10 filhos, 7 filhos varões e 3 filhas varoas.
Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos e a seu serviço era um homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava talvez meus filhos tenham pecado ainda que no íntimo de cada um e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Aleluia, glória a Deus. A pessoa íntegra está sempre segura. Salmos 15, versículo 1 ao 5. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Aí você vai ouvir. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledência. E não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante. Ô glória! Nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantenha a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus
se alegra com as pessoas íntegras. Provérbios 11, versículo 20. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Glória a Deus. Sejamos íntegros nas pequenas coisas. Aleluia. Sejamos íntegros nas pequenas coisas. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Deus se alegra com as pessoas íntegras. Aleluia. Aí quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa íntegra tem a consciência limpa. A pessoa íntegra tem a consciência limpa. Hebreus capítulo 13, versículo 18. Orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. Aleluia, glória a Deus. Sejamos íntegros no falar, sejamos íntegros no falar. Tiago 3, versículo 9 ao 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela
amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Não, não. Água doce é água doce, água salgada é água salgada. Ninguém bebe água salgada, mas bebe-se água doce. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Aleluia, glória a Deus. Então quer dizer que se convertam-se e arrependam-se e voltem-se todos para Deus e pratiquem os caminhos certos, ande nele no caminho certo, ande nele e faça por onde. Aleluia. Viver certo. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.